Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Eu já preguei que a espiritualidade da quarta dimensão, que subjuga a vida da terceira dimensão, e seus 4 elementos chaves: mentalidade, fé, sonhos e palavra, para transformar nossa quarta dimensão. Eu queria perguntar para vocês agora, como está a sua quarta dimensão? Você está preparado para uma mudança espiritual? Ou sente que precisa dela, mas considera difícil aplicar esses princípios? Talvez pense: sinto-me bem como estou agora. Não quero mudar. Entretanto, o certo é que o mundo está mudando a uma velocidade incrível e que, diante disso, nossa vida é desafiada. Queremos permanecer quietos e tranquilos, mas o domínio do diabo não deixa de nos ameaçar. Diante de um desafio, muitos pensam: por que tenho que sofrer? Por que tenho de enfrentar esta adversidade enquanto todo mundo está em paz? Ou seja, os diversos desafios da vida causam uma reação de nossa parte, e no caso de não superá-los, estaremos destinados a viver como escravos das circunstâncias. Há alguns anos, enquanto dirigia uma cruzada nas Filipinas, recebi um convite por parte do presidente da nação. Um pouco preocupado, ele me disse: Pastor Chu, nossa nação está com sérios problemas. A falta de limites da cultura ocidental está causando uma grande crise moral entre os jovens de nosso país. O governo está indefeso perante isso. Temos implementado programas de esportes para melhorar a saúde mental dos jovens, mas esse é apenas um recurso provisório. Ao ouvir essas palavras do presidente, eu disse: o esporte é bom para a saúde física, mas não para modificar a mentalidade do povo. A mudança de mentalidade só se consegue por meio do poder do sangue de Jesus Cristo. O único caminho para fortalecer a moral dos jovens e do povo é que creiam em Jesus e recebam o Espírito Santo. Meu conselho é que o Senhor mesmo inicie um movimento de fé envolvendo toda a nação. Se você quer desfazer-se das teias de aranha de uma vez por todas, não deve somente retirar as teias da aranha, mas também matar a aranha. A lei e o regime não conseguem transformar uma sociedade. Deve haver uma mudança radical de mentalidade. É necessário que iniciemos uma mudança, mas a partir de uma perspectiva distinta. O homem atua segundo a influência de sua mente. A mudança de mentalidade é fundamental. É preciso encarar os problemas da vida com a espiritualidade da quarta dimensão. O cristão observa e encara os problemas da vida de uma perspectiva diferente, já que os vê com os olhos espirituais. Preste atenção em José. Foi vendido por seus irmãos e levado ao Egito como escravo. Do ponto de vista tridimensional, a vida de José se caracteriza pela desesperança absoluta. Caso José tivesse encarado sua situação de uma perspectiva tridimensional, teria vivido afundado no rancor, na ira, na nostalgia e na vingança. No entanto, enfrentou a situação de uma perspectiva tetradimensional. O período da aflição da vida de José é do ponto de vista da quarta dimensão, um caminho revestido de ouro, amor, prosperidade e salvação. Estaremos destinados a fracassar se enfrentarmos os problemas da vida com base no ponto de vista tridimensional. A vida cristã, guiada pelos sentidos e baseada no intelecto,
sofrerá muitas dificuldades. Se começarmos a vida cristã com os desejos da carne, os desejos dos olhos, a vanglória da vida, o intelecto carnal, a experiência e o conhecimento humano que pertencem à terceira dimensão, perderemos a batalha contra o domínio das trevas, visto que tais elementos não provêm de Deus. Por intermédio da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, podemos adquirir conhecimento sobre o mundo da quarta dimensão. O diabo busca quem devorar. Seremos devorados pelo diabo se deixarmos de lado a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo e cairmos na polêmica e no conflito humano, porque só com a arma da quarta dimensão poderemos vencer o mundo da terceira dimensão. Não há outra saída. Nossa vida tridimensional dependerá de como encaramos e vencemos diversos problemas da vida da terceira dimensão. A chave está em transformar o mundo da quarta dimensão, porque é por meio dessa transformação que nossa vida tridimensional será modificada. Nesse sentido, a espiritualidade da quarta dimensão é uma grande bênção que Deus nos deu. Para obter uma mudança em nossa vida, basta conseguirmos transformar os 4 elementos-chave: mentalidade, fé, sonhos e palavra, do mundo da quarta dimensão. Aqueles que não conhecem Deus também alcançam suas metas por meio de convicção, pensamento positivo, confissão de fé e sonho produtivo. Isso se deve ao fato de os elementos da quarta dimensão serem uma lei universal. Existe, entretanto, uma limitação. Os milagres se manifestam quando a terceira dimensão é movida pela oração, pela palavra e pelo Espírito Santo. Vimos especificamente como termina esse processo de transformação. Estou convencido de que você que ouve esta palavra e todo esse tempo tem sido ministrado em sua vida. É importante continuar praticando e não se conformar em aplicar na sua vida 1 ou 2 ou 3 vezes. Meu desejo é que a espiritualidade da quarta dimensão lance profundas raízes em sua vida e que você faça disso um hábito espiritual. Não será fácil, mas não desista, aceite o desafio, você pode com a ajuda do Espírito Santo. A transformação da quarta dimensão se consegue por meio da guerra espiritual. O homem é um ser vulnerável. Não é fácil transformar a quarta dimensão por si só. Por mais que tentemos pensar positivamente, para nós é impossível manter certo nível de pensamento, já que o nível da emoção é instável. Além disso, existe a influência dos fatores externos. A tentação do mundo e o ataque do diabo fazem nossa vontade se desvanecer em questão de segundos. O poder das trevas ataca nossa vontade, porque transformar a quarta dimensão significa transformar a dimensão espiritual. Em poucas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, trata-se de uma guerra espiritual. Em Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O problema da vida são problemas espirituais, ou seja, trata-se de uma guerra espiritual. E devemos ser os vencedores nessa batalha. Isso se consegue por meio da disciplina espiritual, que consiste em transformar os 4 elementos da quarta dimensão segundo a vontade de Deus e receber Deus como nosso Senhor. Existem 3 formas de disciplina: a oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Agora eu quero falar com vocês sobre a oração. Primeiramente, necessitamos disciplinar-nos na oração. Sem oração, não há obra do Espírito Santo. E sem obra do Espírito Santo, não há espiritualidade. O desenvolvimento da espiritualidade interna se consegue por meio da oração. Por isso,
A oração é fundamental. Pessoalmente, estou sempre me disciplinando nessa área. A oração em si é minha vida. Gostaria de apresentar-lhe como desafio alguns métodos de disciplina de oração. Em primeiro lugar, a oração diária, que implica escrever metas e planos na agenda em oração. Antes de começar o dia, faço uma oração que chamo vacina preventiva. Isso é para a vitória espiritual da jornada. Em segundo lugar, a oração pré-ministerial, que costumo usar antes de pregar ou ministrar. Minha observação é que a oração é o ministério do homem em direção a Deus. Frequentemente, me encontro aconselhando meus discípulos: ministre a Deus antes de ministrar ao povo. É importante ministrar a Deus mediante a oração antes de ministrar ao povo mediante a pregação. Em terceiro lugar, a oração de fé. Minha ênfase é que a oração de fé, ou seja, a oração livre de toda dúvida, é muito importante. Para realizar esse modelo de oração, você necessita crer no Deus bom, ter uma meta clara, confessar sua fé positivamente, esperar um milagre e visualizar por fé. Em quarto lugar, a oração que ordena. A oração de fé deve ser acompanhada pela confissão de fé. Isso significa fazer uso da autoridade que Deus deu a cada cristão. A oração com autoridade é muito eficiente para subjugar todas as coisas, criar milagres e resistir ao diabo. Em quinto lugar, a oração comunitária. Quero dar um destaque especial ao jejum e à oração em uníssono. O jejum é buscar Deus de todo o coração, sem comer nem beber. A oração em uníssono é um modelo de oração poderosa que enriquece a concentração da oração. Ela é eficaz para a disciplina e atrai a resposta de Deus. Também é eficaz quando o grupo ora pelo bem do grupo, da igreja e também dos líderes. Existem outros modelos de oração. Tenho aconselhado diferentes modelos de oração que atraem a presença de Deus e ajudam a oferecer resistência ao diabo. O Pai Nosso, o louvor e o discernimento de espíritos são alguns dos modelos que nos levam a uma dimensão mais profunda do mundo da oração. Também gostaria de destacar a importância da oração em línguas. A oração em línguas, sob a inspiração do Espírito Santo, ajuda-nos a superar as próprias limitações e a experimentar a profundidade da graça e da presença de Deus. Aleluia! Por meio da oração, você pode, com a autoridade do Espírito Santo, transformar sua maneira de pensar, sonhar, ter fé e falar. Agora eu quero falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pensamento e a vontade de Deus. Nossa mentalidade e nossa linguagem devem ser moldados pela Bíblia, a palavra do Espírito Santo vivente. Podemos desenvolver nossa quarta dimensão por meio da memorização e da confissão da palavra. Os novos convertidos experimentam o mundo da quarta dimensão por meio da pregação. O rumo da vida de um cristão varia segundo ele busque ou não a orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser experimentada na vida do cristão. A Bíblia é a palavra de Deus, mas se não experimentarmos o poder e a obra de Deus em nossa vida, a palavra de nada serve. Faço uso pelo menos 20 versículos bíblicos em meus sermões dominicais e exorto a meus membros que leiam, memorizem, estudem e pratiquem a palavra de Deus. Não tenho dúvida de que a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra devem ser inspirados pela palavra de Deus. Minha oração é que, mediante a leitura, a meditação e a memorização,
sua espiritualidade da quarta dimensão cresça. O próximo passo é o Espírito Santo. Todos nós precisamos nos disciplinar em experimentar o Espírito Santo, especialmente nos 3 níveis seguintes. Em primeiro lugar, é o nível da comunhão. No princípio de meu ministério, não entendia muito sobre o Espírito Santo como pessoa. Em 1964, enquanto orava pelo crescimento de minha igreja em uma reunião matutina, ouvi a voz do Espírito Santo que me dizia: "Você me conhece como uma mera experiência, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa não se conhece por experiência. Você deve reconhecer, dar as boas-vindas e aceitar o Espírito Santo como uma pessoa." Depois dessa experiência, comecei a ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo e a experimentar a maravilhosa graça de Deus. Em segundo lugar, é o nível da sociedade. A comunhão com o Espírito Santo manifesta o poder e a obra de Deus. O êxito e o fracasso dependem de trabalhar ou não em sociedade com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, nível de unidade. Esse nível implica ter comunhão, trabalhar em sociedade com o Espírito Santo, ser um com o Espírito Santo. O resultado da unidade com o Espírito Santo é a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo nos faz sonhadores que sonham não em viver para si mesmos, mas em viver para testificar de Cristo a todas as nações. O Espírito Santo começa movendo nossa terceira dimensão e vai levando-nos à quarta dimensão, a qual produz uma transformação criativa em nossa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, espere o milagre de Deus e experimente-o. A quarta dimensão é o canal onde a obra de Deus se encontra conosco, seu povo. Por meio da espiritualidade da quarta dimensão, podemos experimentar a transformação de nossa terceira dimensão. Podemos modificar a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra por meio da oração e da palavra de Deus. E o Espírito Santo muda o rumo de nosso destino e nos ajuda a cumprir nosso chamado. Recebi a visão do Espírito Santo por meio da espiritualidade da quarta dimensão. A fé vem com a visão e a visão com a autoridade espiritual. Essa tem sido a força motriz do crescimento da igreja do Evangelho pleno de Ioido. O milagre é uma grande obra de Deus. Tenho experimentado muitíssimos milagres ao longo de todo o meu ministério, a tal ponto que os milagres que ocorrem em minha igreja, nova vida, soluções de problemas, cura de doenças, são como manifestações naturais. Minha congregação crê com firmeza que o Deus Todo-Poderoso a protege, soluciona os problemas da vida e opera grandes milagres. Sonhe em alcançar a vitória, por mais que as circunstâncias se mostrem adversas. Temos esse privilégio pela graça de Jesus Cristo e podemos sonhar com vida em vez de morte, vitória em vez de derrota, saúde em vez de enfermidade, êxito em vez de fracasso. Apegue-se ao versículo que diz em Salmos 81:10: "Abra a sua boca e eu o alimentarei", e comece a sonhar grande. Os sonhos são a linguagem do Espírito Santo, são a evidência de que o Espírito Santo está com você. Você alcançará a vitória ao pensar, sonhar e confessar positiva, ativa e produtivamente. Confesse a vitória espiritual em sua vida. Comece a encarar os problemas da vida com os 4 elementos da quarta dimensão e não deixe de se disciplinar a fim de conquistar a vitória na guerra espiritual, mediante a disciplina da oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. A espiritualidade da quarta dimensão não será uma experiência momentânea, mas um hábito espiritual.
e você continuará notando a mudança, experimentando um grande milagre de Deus e se converterá em um conquistador dos sonhos de Deus. Abençoo em nome do Senhor, para que possa experimentar a maravilhosa graça e o milagre de Deus em sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma das palavras que são postadas aqui todos os dias. Deixe também seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.